Hoje nós estamos aqui na Tailândia. Vai acontecer a conferência anual do GAIN. E aqui desse lugar, no Centro de Convenções da Tailândia, nós vamos entregar para vocês as notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Campanha evangelística alcança milhares de pessoas em Zâmbia. Hope Channel promove mensagem de esperança e salvação através de programas na região transeuropeia. Evangelista adventista porto-riquenha traz esperança para a Ucrânia em projeto bíblico. Viagem missionária impacta comunidades no interior do Brasil através de ações sociais. Líderes adventistas viajam pelo México e Cuba para intensificar esforços missionários. Essas e outras notícias de esperança você vai ver e ouvir agora aqui na ANN. Neste mês de julho, mais de 200 voluntários de diversos campos profissionais e acadêmicos se uniram em uma viagem missionária a São Raimundo Nonato, no Brasil. Através do Serviço Voluntário Adventista, os voluntários estão organizando iniciativas de serviço, revitalização de casas e praças, plantio de árvores e atividades para crianças e feiras de saúde. Esse cenário é famoso no Brasil. A Serra da Capivara está localizada no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Esse parque é conhecido por suas formações rochosas impressionantes e por abrigar um dos mais importantes sítios arqueológicos do mundo, repleto de pinturas rupestres. Desde 1991, esse local foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, devido à sua rica herança histórica e arqueológica. Todos os anos passam por aqui 30 mil pessoas e em julho de 2024, 220 voluntários vieram para cá explorar essa cidade, muito além do turismo. A Missão Piauí é um movimento de voluntariado envolvendo 6 estados do Nordeste. Nossa Mission Trip teve como destino essa cidade, São Raimundo Nonato, no sertão do Brasil, que hoje conta com aproximadamente 33 mil habitantes. Esse estado, como um todo, tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do Brasil. E nós entendemos que nossos voluntários podem sim ajudar a suprir algumas das necessidades básicas dessa população. Isso ao largo dos 10 dias de projeto. Para isso, os dias são intensos e o grande grupo precisa se dividir em equipes, atuando em diferentes frentes de trabalho. Nas ruas, esse grupo ora pelos moradores e tira um tempo para ouvir e praticar a empatia. Nas praças da cidade, feiras de bem-estar social tomam conta do cenário. Uma das voluntárias aqui é a Evelyn, doutora em psicologia. Foram mais de 900 quilômetros e cerca de 15 horas de viagem. Vim com meu esposo e nossos 2 filhos, o Felipe, que tem 7 anos, e a Mariana, que tem 1 aninho. O que nos motiva a participar de projetos como esse são 3 coisas. A primeira, saber que nós não somos daqui. A segunda é o desejo que Jesus volte assim, o mais rápido possível. E o terceiro é a convicção de que o propósito da nossa vida é servir e salvar. Felipe nasceu em campo missionário, enquanto servíamos como missionários em Taquarembó, no Uruguai. Logo a gente foi para a África e hoje estamos aqui, seguindo o que nós cremos, não importa o lugar. O que importa é servir e salvar. Famílias como a de Evelyn, estudantes universitários, profissionais de diversas áreas, crianças e idosos. Essa Mission Trip envolveu diferentes pessoas em diferentes atividades. Uma delas, por exemplo, é a revitalização de ruas, praças e monumentos da cidade. O portal da cidade, com suas famosas onças, agora ganha mais cor e vida, assim como as vias públicas e praças, que ganham pintura novinha. Mas não para por aí. Quer seja em estabelecimentos comerciais ou nas casas, todo o cuidado e capricho dos voluntários é movido pela vontade de trazer mais alegria e dignidade aos proprietários. Sou médico veterinário, eu nunca tinha participado de nada semelhante. Minha cidade fica a 800 quilômetros daqui, de São Raimundo Nonato. E durante todo esse período, a gente chegou aqui na sexta-feira
Tenho trabalhado de diversas formas que eu nunca me vi fazendo antes. A gente tem reformado a entrada da cidade, raspando a mureta para poder pintar, para depois passar o desenho de todas as artes aqui do movimento que está sendo feito. Temos visitado também as casas das pessoas, orando com elas também, vendo como é que é a vida delas, também ouvindo a história de vidas delas, que o que as pessoas mais precisam hoje em dia é serem ouvidas. Então aqui a gente está ouvindo muito essas pessoas, as histórias que elas têm para contar. E a ajuda ainda se materializa através de roupas e alimentos. Esse montante de doações veio junto com os voluntários nos 6 ônibus das caravanas. Foram arrecadadas mais de 5 toneladas de alimentos. Isso resultou em cerca de 350 cestas básicas que foram entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social. Todas as noites, 20 pontos de estudo da Palavra de Deus, liderados pelos voluntários. Oportunidade de colocar em prática o exemplo de Jesus, amor e serviço. O estado do Piauí fica imensamente grato aos voluntários por todo o tempo, talentos e recursos doados ao Senhor nesse projeto. Eles estão deixando aqui no sertão do Piauí uma marca de amor e serviço que será lembrada por muito tempo. De passeatas a lares visitados, de grandes mobilizações a pequenos gestos que fazem toda a diferença. No sertão do Brasil, o voluntariado mostra na prática que pode mudar o mundo de quem doa e de quem recebe. Eu tenho 17 anos e nessa missão eu pude perceber que eu já não sou mais a mesma Andresa. E eu quero levar a missão no meu coração e para a vida toda. Viva a missão! Há um século, a comunidade adventista do sétimo dia em Barnaul, Rússia, plantou as sementes da fé na palavra de Deus e da esperança no retorno da volta de Jesus. Graças aos esforços dos pioneiros, a igreja celebra seu aniversário de 100 anos. A celebração centenária atraiu membros e visitantes de toda a Rússia e até da Alemanha. Pastores regionais apresentaram uma jornada através do tempo desde a fundação da primeira igreja adventista do sétimo dia no país. Em 30 de maio de 1924, o grupo cristão obteve permissão para realizar reuniões religiosas. Enfrentaram adversidades, mas também experimentaram o favor divino e bênçãos incontáveis. Fotos, registros e narrativas mostraram os pioneiros adventistas que moldaram a igreja em Barnaul. O coral de Novosibirsk cantou louvores, marcando um século de fé e expansão espiritual na região de Altai. A Hope Channel Internacional apresentou The Hopeful, Hope is on the Way, um livro que explora a vida dos pioneiros adventistas vistos no filme The Hopeful. A literatura mergulha na fé e legado de figuras como William Miller e Ellen White, oferecendo aos leitores uma compreensão mais profunda da história adventista. O filme estreou em mais de 900 casas de cinema nos Estados Unidos. O novo livro, que é uma expansão do filme, está disponível em formatos digital e em papel através das lojas da Amazon, Google e Review and Herald. Kyle Portbury, diretor vencedor do Emmy e produtor executivo do filme, convida o público a explorar as narrativas e personagens apresentados ali. Esta publicação mergulha na vida de pioneiros como Guilherme Miller, Joshua Himes, Joseph Bates e Tiago e Ellen White, oferecendo aos leitores uma compreensão enriquecida do papel fundamental que exerceram na história adventista. Kevin Christensen, diretor dos estúdios Hope e produtor executivo de The Hopeful, enfatiza a importância do livro em retratar essas figuras históricas, além de sua representação cinematográfica. Ele destaca as contribuições desses personagens para a saúde moderna, educação e esforços humanitários em todo o mundo. A Hope Channel International celebra o alcance de The Hopeful nos Estados Unidos e aguarda a produção de mais conteúdos de alcance global. Hope Studios, o braço cinematográfico da Hope Channel Internacional, compartilha histórias de fé e valores em mais de 100 países. Além do entretenimento, Hope Studios tem como objetivo inspirar mudanças positivas através da linguagem universal da narrativa. No coração das Filipinas,
milhares de delegados se reuniram em congresso da região sul-asiática do Pacífico para celebrar a rica história e os desafios superados pela fé e muito trabalho dos pioneiros adventistas na região. Durante o Congresso Regional da Escola Sabatina e Ministérios Pessoais, o pastor Brian Tolentino, diretor de Patrimônio e Espírito de Profecia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na região sul-asiática do Pacífico, destacou o crescimento da igreja na Ásia, começando com o trabalho missionário de Abraham LaRue aos 66 anos. Ele mencionou marcos significativos, incluindo Ralph Waldo Manson, iniciando o trabalho na Indonésia em 1899, e Petra Thunheim, fundando a Escola Sabatina em Batávia em 1911. Ele também observou como George A. Irwin, presidente da Igreja Adventista na Austrália, defendeu alcançar os filipinos em 1905. Em 1912, eles conseguiram construir uma pequena casa de nipa, com estrutura de bambu, que simboliza a primeira igreja adventista do sétimo dia oficial nas Filipinas. O pastor Tolentino enfatizou que hoje há mais de 1 milhão de membros da Igreja Adventista na região, ocupados em espalhar esperança e fé. Hay más de 1.5 millones de adventistas del séptimo día adorando en más de 8.000 iglesias en un territorio con una población de más de 1.000 millones. Em Leipzig, na Alemanha, Abrigo para Mulheres Sem Teto comemora 30 anos de existência. Desde 1994, a Organização de Bem-Estar Adventista da região administra e fornece vários serviços sociais, incluindo creches, aconselhamento para pessoas com vícios e abrigo noturno para mulheres sem teto. Antes de 1994, o abrigo era administrado pela cidade até a Organização de Bem-Estar Adventista assumir a gestão da casa. Começando com 5 funcionários, a instalação agora conta com 10 membros na equipe. A organização ajudou mulheres que enfrentaram abuso, violência e vício. Apesar das dificuldades, eles enfatizam os resultados positivos, incluindo mulheres que reiniciaram com sucesso suas vidas e o trabalho em equipe de apoio entre os funcionários. Vamos nos juntar ao pastor Ted Wilson, presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto ele revela as estratégias para resistir às armadilhas espirituais no capítulo 32 de O Grande Conflito. Observe o que é revelado aqui, quando são feitos esforços que despertam as mentes das pessoas para realidades eternas, quando são realizadas reuniões evangelísticas, quando pequenos grupos se reúnem para estudar a Bíblia, quando sermões cheios de verdade são pregados, quando indivíduos estão sendo levados à verdade e se preocupam com seus destinos eternos, é nesse momento que o diabo entra em ação para neutralizar a influência do Espírito Santo nos corações das pessoas. Curiosamente, neste capítulo, o autor nos leva aos bastidores, revelando como Satanás se prepara para contra-atacar os sermões que serão pregados durante a hora do culto. Ela continua: com o mesmo objetivo, ele está presente quando os homens se reúnem para adorar a Deus. Embora invisível, ele trabalha com toda a diligência para controlar as mentes dos adoradores. Como um general habilidoso, ele traça seus planos antecipadamente. Ao ver o mensageiro de Deus buscando as Escrituras, ele toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Então, ele emprega toda a sua astúcia e sagacidade para controlar as circunstâncias de forma que a mensagem não alcance aqueles que ele está enganando exatamente nesse ponto. Aquele que mais precisa do aviso será instigado a entrar em alguma transação comercial que exija sua presença, ou será, de alguma outra forma, impedido de ouvir as palavras que poderiam se provar um sabor de vida para a vida. Amigos, como é importante que frequentemos regularmente os cultos para ouvir a palavra do Senhor. Louise Enid Polanco, uma evangelista adventista do Sétimo Dia missionária, apresentadora de TV, capelã e voluntária em Porto Rico, liderou um grupo missionário para a Ucrânia pela segunda vez desde a invasão em larga escala na Rússia sobre o país. Polanco
e equipe apresentaram o projeto chamado Bíblias para a Ucrânia. Viajando mais de 9.000 quilômetros, Polanco e sua equipe visitaram várias cidades ucranianas, doando 70.000 Bíblias. Durante sua primeira viagem, ela ficou impressionada com a hospitalidade na região de Sumy, levando os missionários a realizarem reuniões evangelísticas, Avivamento com Esperança, nesta segunda visita. Com o apoio da igreja local dos Adventistas do Sétimo Dia, ao longo de 10 dias, os missionários compartilharam o evangelho com mais de 300 participantes. Como resultado, 8 pessoas solicitaram batismo e outras 17 decidiram se preparar para a próxima cerimônia. Polanco e a equipe também se encontraram com prefeitos e unidades militares, oferecendo orações de bênção e presenteando com Bíblias. A vida prática e as experiências dos missionários serviram como a melhor propaganda para a mensagem que pregaram. A Igreja Adventista na Malásia, através dos serviços e indústrias dos leigos adventistas, organizou uma convenção em conjunto no Hotel Furama Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malásia. O evento reuniu 195 representantes de toda a Malásia e Singapura. A convenção concluiu reforçando o sentido de unidade e propósito, com os participantes inspirados a continuar sua jornada em direção a um mesmo objetivo. A convenção, com o tema Identidade, explorou a importância da identidade pessoal e coletiva no contexto da fé e da missão de espalhar o Evangelho. Os principais palestrantes compartilharam mensagens ao longo do evento, incluindo John Bradshaw, presidente do programa de televisão It Is Written, ou Está Escrito, nos Estados Unidos, cujo testemunho pessoal lembrou os participantes dos efeitos da compreensão da individualidade. As sessões destacaram a importância de abraçar a missão como povo remanescente de Deus, demonstrando a compaixão de Cristo no ministério e o caminho do pecado à santificação por meio da graça e obediência. Os líderes encorajaram os delegados a permanecerem fiéis e a juntar esforços, enfatizando a força única de cada ministério. Líderes adventistas empreenderam uma jornada de 8 dias pelo México e Cuba para fortalecer os esforços de pregação do Evangelho. Essa turnê teve como objetivo inspirar líderes da igreja, trabalhadores e membros, destacando o progresso do ministério e abordando desafios regionais. Líderes adventistas de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el equipo de tesorería de la División Interamericana recorrieron México y Cuba durante 8 días para fortalecer los esfuerzos misioneros. Su objetivo era animar a los miembros y líderes de la Iglesia a difundir el Evangelio, destacando el progreso del ministerio y fomentando el enfoque misionero. El recorrido comenzó en México, visitando sitios históricos adventistas y relacionándose con líderes y miembros locales. En el norte de México, el equipo se dirigió a los graduados de la Universidad de Montemorelos y alentó los esfuerzos en la primera iglesia adventista en Monterrey. Al trasladarse al centro de México, discutieron el progreso y los desafíos de la iglesia en la Ciudad de México y exploraron los avances misioneros con los editores de Gema y Adra México. Continuando a través de la región interoceánica en Puebla, planificaron con líderes de la iglesia y enfatizaron el papel de la educación en la misión. En Cancún, en el sureste de México, informaron sobre el crecimiento financiero y destacaron la conservación de energía para la predicación del Evangelio. A pesar de desafíos como cortes de energía, se reunieron con pastores en La Habana, Cuba, instando a la fidelidad y al avivamiento espiritual entre los miembros de la iglesia. Hoje vamos nos aprofundar em 2 iniciativas inspiradoras que destacam o compromisso global da Igreja Adventista do Sétimo Dia em compartilhar a mensagem de esperança e salvação. Na Finlândia, uma série especial da Hope Channel explora versículos-chave da Bíblia para estudo e meditação. Enquanto isso, na Croácia, a Hope Channel transmite um programa evangelístico conectando os telespectadores
com as comunidades locais. Vamos ver agora como esses programas têm impactado vidas em uma Europa cada vez mais secularizada. Dani Otluke, Dias de Decisão, é um programa evangelístico único, organizado pelo Hope Channel Croácia, para conectar os espectadores online às comunidades adventistas locais. 2 youtubers adventistas, o pastor croata Dario Kovacevic e a psicóloga sérvia Nemanja Borišej, lideraram as apresentações todas as noites. Foi uma ótima experiência. As pessoas que vimos naquelas pregações estão muito surpresas conosco ao vivo. E elas gostam da Bíblia. E estamos felizes por isso. Conheça Brandon Enterman e Levi Johnson da Finlândia. Através do Hope Channel Finlândia, eles criaram uma nova série de conversas chamada A Última Palavra, sobre 7 versículos específicos em Apocalipse, que conhecemos como a mensagem dos 3 anjos. O que Deus diria ao mundo inteiro? Se todos os ouvidos estivessem ouvindo, o que Deus diria? Quero dar as boas-vindas a você para a nossa série intitulada A Última Palavra. Vamos explorar 7 versículos no coração do Apocalipse. E é literalmente o momento em que Deus pega aquele megafone e todos os ouvidos ouvirão essa mensagem. Qual é o conteúdo desta mensagem? O que ela dirá? Vamos investigar isso? Meu nome é Levi, este é Brandon, e estamos muito felizes que você possa se juntar a nós. Viajamos agora para Trinidade e Tobago, onde Destiny, uma menina, teve a vida transformada ao descobrir Jesus através do Clube de Aventureiros. Prepare-se, a aventura vai começar. Em Trinidade e Tobago vive Destiny. Ela é uma garota inteligente, curiosa e que gosta muito de aventura. Quando Destiny tinha 2 anos, ela e seus irmãos foram morar com a bisavó. Um dia Destiny ouviu seus irmãos conversando sobre os Aventureiros, um clube onde as crianças podiam aprender sobre Jesus e participar de atividades divertidas. O coração de Destiny acelerou de curiosidade. Ela estava entediada em casa e ansiava por novas aventuras. Destiny perguntou à bisavó se ela poderia ir com os irmãos ao clube. "Não, querida, você é um pouco jovem para isso", disse a avó. Destiny abaixou a cabeça e ficou triste. Parecia que seus sonhos de aventura haviam acabado. Mas então, em uma noite quente de domingo, Destiny e sua avó encontraram a tia Onessa, a líder do clube de aventureiros. Ela tinha acabado de realizar uma reunião do clube em sua casa. Ao ver Destiny, tia Onessa teve uma ideia e foi conversar com a bisavó de Destiny. "Qual o seu nome?", ela perguntou. "Destiny", respondeu sua bisavó. Com um sorriso, tia Onessa se virou para Destiny e perguntou: "Você gostaria de se juntar ao nosso clube?" O coração de Destiny acelerou. Ela olhou para sua bisavó para ver o que ela diria. Sua bisavó apenas sorriu e disse: "Claro, você pode ir." E foi aí que a nova aventura de Destiny começou. Ela se juntou ao Clube Castor Animado, que se reunia todos os domingos na casa da tia Onessa. Na primeira reunião, ela aprendeu o voto e a lei dos aventureiros. Com alegria, ela declarou: "Por amor a Jesus, farei sempre o meu melhor." Ao chegar em casa, ela disse feliz para a bisavó: "Não estou mais entediada." À medida que Destiny continuava a frequentar o clube, ela começou a sentir que pertencia a uma grande família. Tia Onessa se tornou como uma mãe para ela, lhe ensinando histórias da Bíblia. No início, Destiny não conhecia muito as histórias bíblicas, mas queria aprender. Aos poucos, ela foi aprendendo as histórias da Palavra de Deus. Sua história favorita era a história de Esther. Destiny adorava passar tempo com tia Onessa. Ela gostou tanto do clube que não queria ir embora. Mesmo quando seus irmãos iam embora, ela ficava na casa de tia Onessa para o culto familiar.
Destiny passou até a visitar Tia Nessa durante a semana. Ela também ia na igreja com Tia Nessa aos sábados e até cantava músicas especiais na igreja. A bisavó de Destiny ficava feliz com tudo isso, porque Tia Nessa estava cuidando bem da menina. A aproximação foi tão grande que Destiny acabou indo morar na casa da Tia Nessa. Ela tinha uma nova casa. Mas a aventura de Destiny não terminou por aí. Ela decidiu ser batizada em seu aniversário de 12 anos. Todos na vizinhança viram como a vida de Destiny mudou depois que ela conheceu Deus através da Tia Nessa e do clube de aventureiros. Eles ficaram muito felizes por ela e também desejaram conhecer a Deus. E assim Destiny passou de uma garotinha com um coração saudoso a uma luz brilhante em sua comunidade, inspirando outras pessoas com sua jornada. Você assistiu a NN, a fonte oficial de notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Antes de me despedir, eu gostaria de deixar com você uma excelente notícia registrada no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. O texto diz: porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei. De modo que, com confiança, digamos, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me fará o homem. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.